estamos começando a videoconferência de enfermagem em unidade de terapia intensiva. Meu nome é Ana Patrícia Risse, eu sou enfermeira com especialização em educação e com cursos na área de terapia intensiva e cardiologia. Vamos começar então a nossa videoconferência. Eu vou falar por uns 30 minutos, vou estar trabalhando com vocês as ideias principais do curso de terapia intensiva. E depois disso a gente abre para algumas questões que vocês podem estar mandando para a gente vai estar respondendo. Bom, eu como enfermeiro, com a enfermagem na terapia intensiva, tem uma importância muito grande. Na verdade, desde a elaboração de um hospital, de uma unidade de terapia intensiva, precisa sim da participação do enfermeiro. E isso cada vez mais a gente tem visto aqui no Brasil, a participação de enfermeiros nessa elaboração. Bom, como que é uma estrutura física de unidade de terapia intensiva? E a gente vai começar por aí mesmo. Para eu conhecer, trabalhar numa unidade, principalmente nas unidades especiais, eu preciso primeiro conhecer toda a estrutura física do local, ou como eu irei montar essa estrutura física. Então existe o Ministério da Saúde, ele tem normas e padrões, vocês podem acessar o site do Ministério da Saúde e ele traz normas e padrões de construções e instalações de serviços de saúde. Tem todas as normas para cada tipo de UTI. Eu vou estar falando com vocês mais sobre a UTI, de uma forma geral, UTI adulto. Mas a gente pode estar também conversando alguma coisa sobre os outros tipos de UTI. Bom, estrutura física. O que tem que ter na unidade? Onde tem que ser localizada uma unidade de terapia intensiva dentro do hospital? Primeiro, tem que ser num ambiente onde não tenha trânsito de muitas pessoas. Então, é claro que vai obedecendo a estrutura física, se é um prédio na horizontal ou na vertical, isso vai depender muito da estrutura do hospital. Mas essa UTI tem que ser um lugar fechado, vamos dizer assim, um lugar exclusivo para a unidade de terapia intensiva. Deve ser não muito longe da unidade de emergência ou que tenha um fácil acesso da unidade de emergência para o setor de terapia intensiva. Precisa ser próximo ao centro cirúrgico, fácil acesso ao centro cirúrgico. As unidades de atendimento semi-intensivo ou as unidades intermediárias e principalmente facilidade ao acesso a raio-x, aos exames laboratoriais, a um laboratório próximo ou que tenha um atendimento próximo ao UTI, e raio-x e principalmente ressonância magnética. Em algumas regiões a gente vai ter isso, se não tomografia computadorizada. Mas o serviço de radiologia é importante também que seja próximo. Claro que hoje nós temos muitos aparelhos, temos aparelhos portáteis de raio-x, mas é importante ainda que tenha uma proximidade. Então, assim, lembrando que esteja próximo ao pronto-socorro, à sala de emergência, próximo à unidade de emergência e também à unidade de cirurgia, no centro cirúrgico. Bom, é claro que a planta física da UTI vai depender da localização e do prédio onde eu tenho. Ela pode ser uma planta física onde eu coloque uma unidade o posto de enfermagem centralizado, e vocês devem ter 2 desenhos no material de vocês onde mostra uma unidade de terapia intensiva que ela tem a forma semicircular, é um semicírculo onde o posto de enfermagem ele fica centralizado e eu visualizo todos os leitos. Ou eu tenho aquelas unidades de terapia intensiva onde eu tenho vários quartos, mas que eu tenho ou um ou mais postos de enfermagem e que tem uma visão importante direta para todos os leitos. O que eu não posso é ter unidade de terapia intensiva em quartos fechados e que não tenha uma facilidade de acesso ou de uma visualização direta dos pacientes. Então, assim, é uma coisa primordial. Eu tenho que ter visualização direta de todos os pacientes. Então, o posto de enfermagem seria um local estratégico para essa visualização de todos os pacientes. Quando eu tenho nessa forma, onde eu tenho formas de quartos ou de box mais fechados, que eles sejam que tenham vidros, que eu visualize também os pacientes. Então, assim, sempre na parede que tenha uma forma de vidro e que eu consiga visualizar. Bom, as formas da unidade são várias e hoje a gente tem, assim,
vários arquitetos trabalhando na área de saúde, engenheiros e arquitetos trabalhando na área de saúde. Existem especializações, até no Brasil, onde existem esses profissionais que estão trabalhando, mas não deixa de ter a importância da presença do enfermeiro. Por quê? Pelo planejamento da localização de cada estrutura. Vamos a um exemplo do tipo o expurgo e o local de guarda de materiais estéreis. Então eu tenho que ter uma unidade onde eu tenho um trajeto estratégico, onde eu não faça esse cruzamento de materiais limpos e materiais sujos. Então essa disposição ainda precisa da presença do enfermeiro nesses locais, tá? Número de leitos de uma UTI. Quantos leitos devem ter ou podem ter uma UTI? Assim, hipoteticamente, a gente faz um cálculo que 10% do número de leitos de um hospital deveriam ser em unidade de terapia intensiva. Então, vamos dar um exemplo, hospital com 100 leitos, pelo menos 10 leitos de terapia intensiva. Na legislação, trabalha-se de 5 a 10% desse valor. E pode-se abrir uma UTI com 4, 5 leitos, 3 leitos, isso vai depender da estrutura de cada um. Recursos materiais. E eu estou seguindo uma ordem, mas do material de vocês, porque ela foi colocada propositalmente, pedagogicamente estruturada dessa forma. Vamos conhecer primeiro a unidade, vamos conhecer os recursos materiais, os recursos humanos, e só depois nós chegamos aos problemas com os nossos pacientes. Então vamos pensar em recursos materiais para a unidade. Então vai depender da unidade. Eu posso ter uma unidade de terapia intensiva adulto, uma unidade geral, uma unidade de terapia intensiva pediátrica, uma unidade neonatal, posso ter unidade de terapia intensiva especiais do tipo para pós-operatório cirurgia cardíaca ou uma UTI específica para neurologia. Então, o material que vai ter dentro dessas unidades vão depender também de qual é o público que eu estou atendendo. Então, vamos trabalhar numa unidade de terapia intensiva adulto. Numa unidade de terapia intensiva adulto, eu vou precisar, de uma forma geral, existe uma legislação que fala assim, que a unidade de terapia intensiva, ela tem que, cada leito, eu preciso que eles tenham uma metragem mínima de 9 metros quadrados, que seja exclusivo do paciente. Então, por isso que a gente já tem um espaço maior entre os leitos, não são como enfermarias e outras unidades. Eu não posso ter essa proximidade dos leitos. Por 2 motivos. Equipamentos adicionais que eu tenho ao redor do leito, pela disponibilidade, vamos dizer assim, de espaço para os profissionais trabalharem, e também pelo risco de infecção. Eu tenho muitos pacientes graves, podendo ter grandes infecções, então se eu tiver a proximidade dos leitos, a gente sabe que o risco de infecção hospitalar é muito grande. Então isso é preconizado pelo Ministério, 9 metros quadrados. E na apostila de vocês vai ter a distância entre a cabeceira do leito e a parede, os pés do leito e a parede, a distância entre os leitos e tudo mais. Dentro desses materiais, vocês vão ver que precisa ter uma cama, que é uma cama especial, a cama de terapia intensiva. Ela é mais alta que a cama comum de hospital. Ela tem movimentação tanto de pés e cabeceiras, e hoje a gente sabe que tem muitos equipamentos eletrônicos que a gente pode modificar a posição do paciente de infinitas formas. Eu preciso, para cada leito do UTI, eu preciso ter um ventilador mecânico, um respirador, um monitor cardíaco em cada unidade, um oxímetro de pulso, e aí vocês têm uma lista imensa no material de vocês, e ali divide, na verdade, o que precisa ter em terapia intensiva adulto, pediátrica, quais são as diferenças. Mas o box, que a gente fala assim, a unidade do paciente, ela tem que ter no mínimo isso. O leito do paciente, com colchão adequado, com um monitor cardíaco, um respirador mecânico, oxímetro de pulso e bombas de infusão. Existem um mínimo possível também preconizado pelo Ministério. Claro que quando a gente fala nos materiais, eu tenho materiais permanentes e de consumo. Eu estou falando dos materiais permanentes, que são aqueles que devem ter. Eu não posso funcionar um leito de UTI se eu não tiver esses materiais mínimos.
Agora, existem os materiais de consumo que vão depender de cada terapia intensiva. Então, é claro que quando eu tenho uma unidade de terapia intensiva, em que usa-se muito a monitorização hemodinâmica, se usa catéter de Swan-Ganz, e eu vou ter um equipamento específico para isso. Como também eu vou ter um equipamento específico para adulto ou criança. Nós consideramos o TI adulto para a partir de 14 anos de idade. A criança, o adolescente, a partir de 14 anos de idade, ele já é admitido na UTI adulto. Menor que 14 anos, a gente vai trabalhar na UTI pediátrica e os recém-nascidos na UTI neonatal. Então, os equipamentos, é claro que são para cada unidade. Se eu preciso para o adulto, eu vou ter respiradores mecânicos destinados a adulto. Se eu tenho para terapia intensiva infantil, eu vou ter equipamentos destinados a isso. Desde ventiladores mecânicos, laringoscópios, tubos endotraqueais e assim por diante. As medicações também são específicas. Uma classificação de unidade de terapia intensiva, por exemplo, unidade coronariana, ela é considerada unidade de terapia intensiva. Ela já vai ser uma UTI destinada só a pacientes cardiopatas. Então, são pacientes que vão ter arritmias, vão ter insuficiência cardíaca, os infartados, tudo mais. Então, vai ter medicações específicas para isso. Na neurologia, eu vou ter muito mais os anticonvulsivantes do que antiarrítmicos. Então, cada unidade de terapia intensiva vai estar com material para cada clientela que ela possui. O que mais a gente trabalha? Os equipamentos específicos e recursos humanos. Vamos trabalhar recursos humanos. Quais são os recursos humanos mínimos que eu preciso para a unidade de terapia intensiva? Quanto o COFEM trabalha com um cálculo de dimensionamento de pessoal da enfermagem. Então, assim, pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, eu preciso de um plantonista, pelo menos médico, a cada 24 horas. E preciso de um enfermeiro a cada período. O médico plantonista respeita-se essa ordem para cada 10 pacientes. Passou de 10 pacientes, deveriam ter dois médicos plantonistas. Na enfermagem, existe um cálculo que o COFEM também disponibiliza no site do COFEM, que vocês podem estar acessando, e esse cálculo para as unidades de terapia intensiva, ele faz uma relação entre porcentagem de enfermeiros e técnicos de enfermagem de acordo com o número de leitos. Então, eu não poderia estar dizendo para vocês agora, assim de cabeça, exclusivamente para 10 leitos, quantos enfermeiros deveriam ter, porque eu não tenho o cálculo aqui na minha mão. Mas pela Associação de Medicina Intensiva, eu preciso ter no mínimo um enfermeiro para cada setor, para cada período de trabalho. Um auxiliar de enfermagem, ou seja, melhor, um técnico de enfermagem, que a terapia intensiva é necessário que sejam técnicos de enfermagem, um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. Então, se eu imaginar uma UTI com 10 leitos, eu preciso de 5 técnicos de enfermagem por período trabalhando naquela terapia intensiva, com atendimento direto a esse paciente. Posso ter auxiliares de enfermagem? Posso ter auxiliares para trabalhar na parte de materiais, na parte de limpeza de materiais, expurgo e o controle mesmo desses materiais. Posso ter também um auxiliar administrativo, trabalhar com toda essa parte de documentação, a parte administrativa mesmo do setor. Mas na verdade, assim, o que a MIB preconiza é um plantonista de cada período, médico e um enfermeiro para cada período de trabalho. Bom, cada um vai ter a sua função e algumas UTIs maiores até tem mais enfermeiros por período, enfermeiros assistenciais que trabalham diretamente com o paciente, fazendo todos os procedimentos que, de acordo com o COFEM, o enfermeiro deveria estar fazendo, as sondagens vesicais, as sondagens enterais, aspirações de vias aéreas. Mas quando não tem um fisioterapeuta junto, mas isso também é preconizado, que tenha um fisioterapeuta dentro da terapia intensiva. O que a gente vai trabalhar na parte de organização da unidade? Então, organização da unidade. A unidade de terapia intensiva, isso é muito... depende também do objetivo da unidade de terapia intensiva.
Então, assim, normalmente nós colocamos os pacientes mais graves o mais próximo do posto de enfermagem, da unidade de enfermagem, para ter uma visão ainda mais direta para esses pacientes. Existem algumas UTIs também que trabalham mesmo dentro desse sistema de semicírculo, eles separam por box os pacientes com vidros. E esses vidros para fazer na verdade, uma separação assim mecânica, né, do paciente. Eu não vou passar daquele vidro. E eles podem ser usados como isolamento. Então tem muitas unidades de terapia intensiva no Brasil que trabalham com uma forma de vidro, todo de vidro ao redor do box do paciente, para separar os pacientes que são mais graves ou que estão com bactérias doenças infectocontagiosas ou bactérias multiresistentes. Então trabalha-se dessa forma. Mas quem na verdade é o paciente que vai para a UTI? Na verdade, o paciente que vai para a UTI é aquele que ou está num estado muito grave, na iminência de morte, ou ele está em algum grau de coma, ou que necessite de ventilação mecânica. Então, esses 3 principais pacientes, assim, com risco muito grande de vida, né, ou de morte para muitos, que são aqueles pacientes que vêm de grandes cirurgias, né, que precisam ficar um período em terapia intensiva, que tem um risco muito grande de agravo nos primeiros dias, ou eu tenho aquele paciente que tem uma insuficiência respiratória e necessita ou inicialmente de ventilação mecânica, ou que nós sabemos que pode evoluir para a necessidade de uma ventilação mecânica, e são aqueles pacientes com risco de morte. Então são aqueles pacientes mais graves, ou aquele já em coma. O paciente já está em coma em morte cerebral para doação de órgãos. Então, esses são os principais. Isso eu estou falando para uma UTI de uma forma geral. É claro que se eu tivesse uma UTI específica para cardiologia, eu iria trabalhar os pacientes com arritmia cardíaca, que precisam necessariamente de monitorização cardíaca, e aí vai, dependendo da unidade. Uma coisa que eu coloco logo no início da apostila, que eu gostaria que vocês dessem uma lida, e eu acho que a enfermagem é muito importante ver isso, são orientações mesmo para familiares de pacientes que chegam na unidade de terapia intensiva. Orientações para esses familiares dos pacientes que chegam na terapia intensiva. Então a gente conhece, quem trabalha na terapia intensiva sabe da apreensão que é para os familiares estarem na porta de uma unidade de terapia intensiva, sem conhecimento do que está acontecendo lá dentro, com horários estipulados para visitação. E quando ele chega lá, às vezes não tem ninguém para informar nada, então ele só vê assim o familiar um leito, sem comunicação alguma, com um respirador, com vários equipamentos fazendo barulho, né? E eu não entendo, normalmente as pessoas não entendem o que significa nada disso. Então, eu coloco assim exemplos de modelos de como eu fazer esse manual de visita para as famílias, ou uma explicação. É tão importante que o enfermeiro faça esse papel. Então existem unidades de terapia intensivas que trabalham assim: o enfermeiro, um dos enfermeiros sai da unidade, conversa individualmente com cada familiar. Então ele conversa com o familiar, leva até a beira do leito do paciente, mostra todos os equipamentos e explica o funcionamento, claro que de uma forma que ele entenda como que funciona cada um daqueles equipamentos, e deixa mais tranquilo esse familiar. Mas é claro que existem muitas unidades que algum funcionário ou da administração ou algum da enfermagem só abre a porta, faz a lista de quem são os familiares que estão entrando, a pessoa entra, fica sem resposta alguma, com medo, na verdade. Então assim, eu coloco uma ênfase maior nisso, porque hoje em dia tem muitos trabalhos sobre humanização no atendimento em terapia intensiva, e a gente vê em todas as pesquisas o quanto isso ainda está longe da realidade, né? Então eu coloco isso pelo próprio trabalho do Ministério da Saúde sobre Humaniza SUS, o quanto é importante a gente estar trabalhando sobre isso. Bom, uma outra coisa que é muito importante dentro de uma unidade de terapia intensiva são os manuais de rotinas e procedimentos.
E eu acho que é muito importante, e as UTIs possibilitam que aconteça isso. São setores onde a equipe de enfermagem é uma equipe treinada para trabalhar. Normalmente não existe um rodízio tão grande de funcionários. São funcionários normalmente fixos nessa unidade, que não precisa, não tem uma rotatividade tão grande, mesmo porque existe um investimento para treinamento. Então, uma coisa que eu me preocupa e eu acho que é importante, a UTI consegue fazer um manual de normas e rotinas e colocar em prática os protocolos de enfermagem. Eu consigo colocar porque eu tenho uma equipe treinada, que estão num ambiente fechado, que tem normalmente os pacientes que recebem têm as mesmas características, e essas características se repetem. Vamos por um exemplo: eu quase sempre vou ter um paciente em sedação, com sedação, para manter um coma induzido. Então existem protocolos para isso, que eu coloque para que dentro desses protocolos, um exemplo só, que a medicação possa existir. Claro que cada médico faz uma prescrição, mas normalmente podem existir protocolos sobre simplesmente a medicação, a dosagem. Mas para nós, equipe de enfermagem, a avaliação desse paciente de uma forma mais rigorosa, quais são as escalas neurológicas que eu utilize, se eu vou utilizar uma escala de coma de Glasgow, é uma coisa que todos podem falar a mesma linguagem, ou se eu vou usar uma escala de Hansen, que é a escala utilizada para pacientes com sedação. Então, os curativos podem ser feitos, todos os acessos venosos centrais. Estou dando um exemplo. Todos os acessos venosos centrais os curativos serão realizados diariamente pela manhã, vamos dizer assim, com um antisséptico. Tem locais que preconizam soro fisiológico, outros locais que eu já vi preconizam álcool a 70% na inserção desse catéter. Então, existe uma facilidade maior em se instalar nos protocolos, as normas, as rotinas, e existe uma forma de se manter a continuidade do tratamento e até um controle melhor para o enfermeiro do trabalho da equipe. Quando trabalhamos com protocolos, nós primamos mais pela excelência nesse cuidado, porque eu sei, se todos os curativos são feitos na técnica adequada, com o produto adequado, estou dizendo esse exemplo do catéter, eu sei das chances desse catéter promover a infecção ou não nesse paciente. É um exemplo. Então, assim, esse uso dos procedimentos, dos manuais para isso, acho que são muito importantes. Importantíssimo é esse treinamento também do funcionário que entra para trabalhar na terapia intensiva. É muito importante que tenha um enfermeiro que faça todo esse treinamento, proponha todos os protocolos que já são utilizados e façam os primeiros dias de treinamento desse funcionário, essa imersão dele dentro da unidade de terapia intensiva, como um treinamento mesmo, mas já dentro dos padrões daquela unidade de terapia intensiva. Porque a gente sabe que muitas pessoas trabalham principalmente na enfermagem, em diversos locais de trabalho, e esses locais utilizam formas diferentes dos procedimentos. Então é muito bom priorizar isso. É muito bom também eu priorizar, por exemplo, uma rotina do controle do carrinho de emergência da terapia intensiva. Eu posso atribuir essa atividade fazendo uma escala de funcionários, e nessa escala de funcionários fazer cumprir isso. A cada troca de plantão, o funcionário que entra, que seja responsável pela conferência, eu acho muito importante que seja alguém da enfermagem que faça isso, a conferência do carrinho de emergência. A gente sabe que em terapia intensiva, carrinho de emergência não deve ficar lacrado, essa conferência seja feita a cada período. Então, é um exemplo também que eu acho que funciona muito, muito bem. Vamos para a parte de assistência de enfermagem ao paciente na terapia intensiva. Então, a gente sabe que grande parte dos pacientes, eu vou trocar um pouco a ordem do material de vocês, mas um dos principais problemas dos pacientes estarem na terapia intensiva é o problema respiratório. Então, a gente sabe que um paciente com problema respiratório vai necessitar, normalmente, de intubação endotraqueal.
procedimento exclusivamente médico. Eu falo muito isso, repito que isso é um trabalho do médico. Nós não temos os nossos conselhos regionais de enfermagem não protegem o enfermeiro em relação a esse procedimento. Claro, deu tudo certo, mas se der tudo errado, não existe essa legalização. Então, só um adendo para estar relembrando sobre isso. Então, assim, intubação endotraqueal eu tenho paciente, mas eu, enquanto enfermeiro, eu posso ter um controle, eu posso saber exatamente a posição do paciente na hora da intubação, eu posso saber muito bem o volume do cuff, quantos milímetros de qual é o volume que vai ter de ar dentro do cuff. Eu posso estar fazendo controle através do manômetro desse volume de cuff. Eu posso estar verificando o posicionamento e a fixação adequada desse tubo. E eu posso estar pensando na prevenção de outros problemas pulmonares. Por exemplo, o paciente que está entubado necessita de sondagem nasogástrica. Porque por mais que eu diga que o paciente está protegido quando ele está entubado, porque o cuff, o balonete do tubo está insuflado, eu assim não tenho essa certeza, porque se o paciente tiver um refluxo, um regurgitar, toda aquela secreção pode ficar ao redor do balonete. Na primeira vez que o balonete é desinsuflado, todo aquele líquido pode cair via pulmonar. Então, eu acredito assim que o enfermeiro, ele atua muito bem nisso. Na ventilação mecânica, função do médico, mas cada vez mais os enfermeiros estão fazendo cursos e trabalhando a parte de ventilação mecânica. E eu acho importantíssimo a gente conhecer isso. Desde a fisiologia do aparelho respiratório, conhecer o organismo do ser humano, conhecer o pulmão, complacência pulmonar, volumes que cabem a cada paciente, ou as pressões, dependendo do pulmão de cada um, das patologias que dessa pessoa apresenta. E eu coloco uma coisa assim importante: saber mexer sim no respirador. Nem todos os momentos você vai ter o fisioterapeuta ou o médico ao lado do paciente. Então, saber trabalhar. Qual é a importância do PIP, que é a pressão no final da expiração do paciente? Qual que é a importância do volume? A responsabilidade do enfermeiro em estar mantendo os respiradores com sempre umidificados e aquecidos, para que aquele ar que entre no paciente, para que aquele volume de ar oxigenado que entre no paciente seja adequado. A própria proteção das vias aéreas, a aspiração de vias aéreas, o quanto é importante eu saber se eu posso se eu posso desconectar o respirador do paciente para fazer uma ventilação, e quando eu não posso fazer isso. Quando que é mais indicado eu usar aquelas fazer aspiração diretamente com aqueles internos, aqueles aparelhos, um nome comercial, traquecare, que eu posso fazer aspiração diretamente do tubo, sem desconectar o aparelho. Então, assim, eu conhecendo a fisiologia, conhecendo as principais patologias e conhecendo o equipamento básico, e isso serve para todos os equipamentos em terapia intensiva. O que é muito importante? Todos os equipamentos eles possuírem uma forma fácil de manuseio. Isso é importantíssimo. Não adianta eu importar um aparelho complexo demais e que ninguém consiga trabalhar com ele, ou que só uma ou duas pessoas consigam entender como ele funciona. Então, isso é uma coisa primordial. Segundo, esses equipamentos têm que ter uma manutenção adequada. E isso também pode ser função do enfermeiro, mandar para manutenção, fazer um rodízio de equipamentos para manutenção preventiva, ou que o técnico venha até a unidade de terapia intensiva, faça uma revisão no aparelho para que eu não precise mandá-lo para manutenção depois que o problema aconteceu. Então, assim, são dois itens principais: aparelhos de fácil manuseio e principalmente que eu considere uma manutenção preventiva. Então, coloco também posição do enfermeiro, fazer um controle dos equipamentos que tem dentro da terapia intensiva e como vai ser feita essa manutenção preventiva dos equipamentos. Então, assim, na parte respiratória eu acho importantíssimo isso. Sem contar a importância do enfermeiro conhecer e saber fazer a leitura dos gases sanguíneos. Então, conseguir ler
uma gasometria arterial. Além, é claro, da coleta. Muitos locais, o enfermeiro que faz a coleta de gasometria. Alguns outros lugares, é o pessoal do laboratório. Mas a gente sabe que, pela nossa legislação, é função do enfermeiro fazer a punção arterial para coleta de gasometria. Então, não adianta só colher gasometria se o enfermeiro não sabe ler o resultado. Vamos fazer muita coisa para isso? Muitas coisas nós trabalhamos em equipe. Então, eu percebo uma respiração diferenciada no paciente, ou eu percebo uma cianose para essa coleta, eu posso sugerir muitas vezes a coleta de gasometria e posso, no pegar esse resultado, também estar trabalhando em equipe, e mesmo porque a gente conhece muito bem o paciente. Uma outra coisa é a parte neurológica do paciente. Então, assim, eu tenho que também estar trabalhando essa evolução neurológica do meu paciente. Seja ele um paciente da própria neurologia, seja ele um paciente idoso que voltou de uma cirurgia de grande porte, ou seja esse paciente que veio mesmo com uma história de trauma de crânio, que veio com problemas neurológicos. Então, assim, eu tenho que também fazer essa padronização e conhecer e trabalhar todas as formas de coma. Então, lembrando que às vezes uma simples sonolência é um indício do grau 1 de coma. Então, isso também é muito importante na parte neurológica, o enfermeiro saber. Sem contar nos grandes centros ou nas cirurgias da neurocirurgia, eu tenho tantas derivações ventriculares externas. A importância do cuidado da enfermagem em relação ao posicionamento do paciente, em relação ao cuidado com o catéter que sai do ventrículo cerebral do paciente, o controle desse líquido, do que está sendo, né, a medida de todo esse líquor ou de todos os volumes que saem dessa derivação ventricular externa. Uma outra coisa, a parte cardíaca do paciente. Todos os pacientes de terapia intensiva ficam monitorizados. Nem todos eles têm problemas cardíacos, mas todos eles ficam com monitorização cardíaca. Eu estou falando até para vocês os equipamentos da forma mais simples. É claro que nós temos equipamentos e monitores que fazem todos os tipos de leitura. Então eu posso ter não só o ultrassonado eletrocardiográfico, mas eu posso ter também a medida de PVC, que é a pressão venosa central, a medida de PAM, os débitos cardíacos, a saturação de O2, eu posso ter tudo num único aparelho. Mas vamos voltar lá no aparelho, na cardio. Todo aparelho, todo paciente fica em terapia intensiva precisa de monitorização cardíaca. Todos os funcionários da unidade de terapia intensiva têm que conhecer pelo menos os ritmos mais básicos cardíacos. Então, saber o que é um ritmo normal, que é chamado ritmo sinusal, conhecer quais são as principais arritmias, como são as extrasístoles ventriculares, como são os problemas atriais. Então, eu preciso que todos conheçam pelo menos os mais básicos, tá? Voltando um pouquinho mais, eu vou ter para pacientes com problemas renais. Então, a unidade de terapia intensiva é um lugar onde eu tenho que ter uma localização exata e o encanamento todo correto para fazer hemodiálise. Preciso ter esse equipamento, preciso ter espaço. Lembra quando eu falei para vocês do espaço médio que tem que ter um leito, uma unidade do paciente? Então, isso também é muito importante. Então, assim, é claro que hoje a gente está nessa videoconferência, eu teria muito mais assunto para falar. Então, eu estou pincelando algumas coisas. O paciente grande queimado, um cuidado especial para o grande queimado em unidade de terapia intensiva. Cuidado com as infecções, o cuidado com controle rigoroso, controle hídrico. Então, eu tenho uma importância muito grande também o cuidado com todas as técnicas assépticas, com todo o material esterilizado que eu tenho com o paciente grande queimado, que inicialmente também vai para a unidade de terapia intensiva. Bom, nutrição enteral, nutrição parenteral são tópicos também, são muito utilizados em terapia intensiva. Na verdade, quase todos os pacientes têm nutrição enteral e alguns pacientes têm nutrição parenteral. Um cuidado especial com acesso venoso central,
com gotejamento adequado nessa nutrição parenteral e não passado o tempo adequado previsto para essa nutrição parenteral. Uma outra coisa só que eu queria deixar antes da gente começar as questões, eu queria falar assim sobre morte cerebral e doação de órgãos. Muito importante também, que são nas UTIs que ficam os pacientes em processo de validação da morte encefálica, de todos os testes para isso, e ali que fica o paciente que é para doação de órgãos. Então também um cuidado especial que vocês tenham em relação a isso. Uma outra coisa, claro que existe uma infinidade de medicações específicas de unidade de terapia intensiva, é primordial do enfermeiro conhecer dosagens das medicações, das drogas vasoativas. Lembrando da dobutamina, da butamina e todas essas drogas do nitroprussiato, qual é a função de cada uma, em qual dosagem ela tem qual ação. Importantíssimo o enfermeiro estar conhecendo tudo isso. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.